Shalom, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Rômulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para você neste dia. Este é o canal, amados, onde pregamos a verdade da Palavra de Deus. A Bíblia à luz da própria Bíblia, sem isolar textos, mostrando a verdade, para que vocês, em nome do Senhor Jesus, o Messias, sejam libertos dessas correntes, dessas amarras do diabo que tem aprisionado muita gente através de mensagens apóstatas. O que é apóstata, amado irmão Rômulo? Apostasia vem de apostasia. Igrejas que pregavam o Senhor Jesus abandonaram o sacrifício de Jesus para pregar coisas do cotidiano que não tem nada a ver, que fogem da essência do Evangelho, que fogem do fundamento dos apóstolos, que era o Senhor Jesus, que era e que é o Senhor Jesus, porque Ele está vivo e reina para todo sempre. Amém. Entende? Então, isso é apostasia. Então a mensagem de hoje, amados, é: cuidado com a apostasia, cuidado com o que pregam errado para vocês. Então a mensagem de hoje eu vou falar sobre apostasia propriamente dita. Vou resumir o máximo que eu posso, porque eu poderia falar aqui vários dias a respeito do mesmo assunto, Mas eu vou resumir a mensagem de hoje, pregar alguns textos bíblicos para vocês, e a partir daí, como eu sempre falo aqui no canal, leia, estude, medite a palavra de Deus e principalmente, amados, busque direção do Espírito Santo, porque é Ele que ilumina nosso entendimento. Amém? Então, vamos já dar de início à mensagem. Vamos ler Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Eu preguei muito esse versículo aqui quando falei sobre amuletos no mundo cristão. Quem está chegando agora no canal, se você é novo, aconselho que veja todas as mensagens. São 30 mensagens a respeito de amuletos no mundo cristão. Amém? Que diz assim: mas, ainda que um de nós, isso Paulo escreveu nos Gálatas, a igreja de Gálatas, mas, ainda que um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, anunciasse a vocês boas novas, ou evangelho na versão de vocês, diferente das que já lhes anunciamos, seja ele amaldiçoado para sempre. Na sua versão está anátema, que significa a mesma coisa, significa maldito, amaldiçoado. Como dissemos antes, repito agora: se alguém lhes anuncia boas novas diferentes das que já receberam, que seja amaldiçoado para sempre. Que isso, irmão? Bom, não são palavras minhas, acabei de ler, você pode ler na sua Bíblia, Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Amém? Então, o que apostasia, aquele que prega as heresias, a apostasia para enganar e iludir os irmãos por diversos caminhos, ele se afasta da fé genuína, verdadeira, e começa a impor um montão de jugo sobre nossos ombros, que eles mesmos não carregam. Pregam um montão de coisas sem conhecerem profundamente a palavra de Deus, e pregam textos isolados para seu bel prazer. E o que eu sempre digo no canal, amados, é que é um canal da verdade, onde eu prego a verdade. A Bíblia, à luz da própria Bíblia, nada mais. Procuro ler contextos, explicar questões de épocas e tudo mais. Enfim. Então, é igual ter um pregador no YouTube, ele tem igrejas, enfim, mas que não importa, não vou falar nome, nem citar placa de igreja de ninguém, não é o objetivo do canal. Mas é só para alertar. Ele volta e meia, essa equipe, vamos fazer a campanha do sangue do Cordeiro. Vamos lá consagrar um suco de uva, compre suco de uva, não importa o tamanho da garrafa, e vamos orar, consagrar para você passar nos umbrais da sua porta, para que o mal não entre, porque Moisés ensinou assim ao povo. Ele não conhece o contexto da época, e diz que leu a Bíblia várias vezes, por diversas vezes. Não estou julgando ninguém, entenda bem, o que eu quero dizer é o seguinte: isso foi um fato isolado, porque aquele sangue, aquele cordeiro sacrificado nos umbrais da porta do povo de Israel, na terra do Egito, na ocasião da sua saída, apontava para o sangue do Senhor Jesus. Então, quando o destruidor chegava na casa dos hebreus e via o sangue do cordeiro na porta, ele não entrava, ele passava direto para não ferir os primogênitos do povo hebreu.
né? Naquela época ele era chamado de povo hebreu, entendeu? E depois que eles saíram do Egito, ficaram 40 anos no deserto, eles nunca mais fizeram isso. Então como é que eu posso entrar numa campanha e fazer uma coisa dessa, que é uma heresia, porque ele ensina de forma errada. Compreende? Porque Moisés, isso foi um fato isolado na palavra de Deus, para que Deus deixou isso relatado para que nós entendêssemos que o sangue daquele animal sacrificado apontava para o Cordeiro verdadeiro, que era o Senhor Jesus. Que ele diz: este é o sangue da nova aliança, como foi profetizado por Jeremias capítulo 31, correto, Jeremias capítulo 31, versículo 31. Que ali havia uma profecia já a respeito do sangue da nova aliança, que era o sangue do Senhor Jesus. E esse cordeiro que tomou conta, que foi imolado, que foi morto, sacrificado na terra do Egito pelo povo judeu, pelo povo hebreu, na ocasião, representava o sangue da nova aliança. Amém? Então, se prega diferente disso, se ensina diferente disso, é uma apostasia, é uma heresia. Entendeu? Então é um anátema. Que isso, irmão? Entenda bem, amados. Eu não estou julgando ninguém no meu papel. É a palavra de Deus, o texto que eu acabei de ler para vocês, de Gálatas 1, 8 e 9. Se alguém... Paulo fala aos Gálatas: se ainda um de nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outras boas novas, ou seja, outro evangelho, com o qual, fora do que já recebeste, seja ele amaldiçoado para sempre. Então as pessoas começam a pregar coisas, isolam textos, sem compreender o contexto de época, o objetivo daquilo, e começam a pregar um montão de coisa. Por exemplo, já vi pregações de igrejas que falam: não, se você está doente, amados, se você alguma coisa, uma porta não abriu, você está em pecado. É você que está em pecado, é você que está errado, faça isso, faça aquilo, te dá um montão de carga sobre os ombros, sem conhecimento de causa. Vivemos no mundo físico. Então, essa matéria, esse corpo, ele está sujeito a doenças, a enfermidades, a dores, a calor, a frio, a cansaço. Faz parte natural. O próprio Senhor Jesus sentiu cansaço. Então, uma pessoa que prega para você, que fala que você está doente, ou que uma porta não abriu e a culpa tua, porque aquele caminho não deu certo para você. Irmão, você está em pecado, vai buscar Deus, vai fazer isso, faça um sacrifício, faça uma oferta, faça não sei o quê. Então, fugindo do contexto do evangelho e pregando mentiras, heresias, apostasia, porque abandonou a fé legítima. Para comprovar isso, para não ficar nas minhas palavras, né, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 a 8. Paulo estava viajando, pregando o evangelho, a palavra de Deus. Paulo e Silas, com Timóteo, ele fala, em determinado momento, assim: eles viajaram pela região da Frígia e da Galácia, por terem sido proibidos pelo Ruach HaKodesh, ou pelo Espírito Santo, de anunciar a mensagem na província da Ásia. Bom, aí eu não vou explicar o porquê, porque Deus é que sabe disso, o porquê dessa questão naquela ocasião. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Yeshua, o Espírito de Jesus, os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Entenderam? O próprio Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, o Espírito de Cristo, o Espírito de Yeshua, os impediu por alguma razão de chegar naqueles lugares e pregar a palavra de Deus. Que com certeza, posteriormente, em uma outra ocasião, foi feito. Mas naquele momento não era a hora de Paulo pregar a mensagem ali naquela região. E essa resposta só Deus tem. Se eu falar que esse é o motivo, eu estaria mentindo. Eu poderia usar qualquer ilustração e pregar e falar um montão de coisa que estaria fugindo da palavra de Deus. Eu não tenho essa resposta. Isso cabe somente a Deus. Amém?
Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, amados, é o seguinte, é que muitas vezes, né, nós tentamos fazer algo e por não ser o momento de Deus para a nossa vida, aquela ocasião, aquela situação, Ele não permite. Aí há aqueles que botam culpa em você, pecado em você, sobrecarregam os seus ombros e você, meu Deus, mas eu não estou fazendo nada, eu não entendo, mas o porquê? Paulo era um homem de Deus, indiscutivelmente. A maior parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo, né? Ele foi um instrumento que Deus usou para escrever e deixar relatado, registrado o que Ele queria que nós soubéssemos. Amém? Então, quando às vezes, por situações diversas, algo não nos acontece, né? Então há lugares que jogam sobre nossos ombros cargas pesadíssimas e violentas. Não, irmão, você tem pecado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. E muitas vezes cobram dinheiro, não, faça um sacrifício para Deus, faça uma oferta para isso. A nossa oferta é Jesus. Amém? A nossa oferta foi Jesus. Foi e é. O sangue da nova aliança. Amém? Vamos ler Atos 8, capítulo 14 ao 21. Dentro do contexto da apostasia, de que você muitas vezes não acontece alguma coisa, é mesmo uma coisa, né? Campanhas, igrejas, não, faça uma oferta que Deus vai te abençoar, vai derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. Já ouviram isso em algum lugar? Eu já. Pois bem, Atos 8, a partir do versículo do 14 ao 21. Diz o seguinte: quando os emissários, os apóstolos, na sua versão, em Jerusalém, ouviram que Shomron havia recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Kefa, Pedro e João, que chegaram e oraram por eles para que pudessem receber o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Até aquele momento, o Espírito ainda não havia descido sobre eles, sobre nenhum deles. Eles tinham apenas sido imersos ou batizados em nome do Senhor Jesus. Então, enquanto Kefa e Eucanã lhes impuseram as mãos, Pedro e João, eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que o Espírito Santo, um outro Simão, está na Bíblia, está em Atos, viu que o Espírito foi dado com a imposição das mãos dos emissários, dos apóstolos, e lhes ofereceu dinheiro. Dei-me também este poder, disse ele, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Ruach HaKodesh, receba o Espírito Santo. Mas Kefa, Pedro, lhe disse: pereça sua prata e você com ela, por pensar que pode comprar o dom gratuito de Deus. Você não tem parte nesse assunto, porque diante de Deus o seu coração é desonesto. Portanto, arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe por manter esse pensamento em seu coração. Então, qualquer lugar que você entre que diz que prega ao Senhor Jesus e fala para você oferecer uma oferta, campanha do Espírito Santo, um exemplo, tá? Não estou dizendo que existe isso, mas eu sei que existe coisas semelhantes. Campanha do Espírito Santo. Faça uma oferta para você ser batizado com o Espírito Santo. O coração desse pregador é desonesto com você. Que isso, irmão Romulo? Estou lendo aqui na mensagem, na palavra de Deus, e cito novamente o texto bíblico para que você compreenda. Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 14 ao 21. Um pregador que prega isso é uma apostasia, porque se ele prega isso para você, ele é um apóstata, ele já não está vivendo a fé verdadeira no Senhor Jesus. Ele pode até citar o nome de Jesus, dizer que é genuíno, mas não é, porque a própria palavra de Deus está dizendo que é o contrário. Pedro disse para aquele homem: pereça sua prata e você com ela, por pensar que pode comprar o Espírito Santo, do dom gratuito de Deus, que é o Espírito Santo.
Então, quando algum pregador, direciona você a fazer uma oferta, ele está fazendo com que você cometa uma apostasia, que você cometa algo ilícito diante de Deus, que você cometa uma desonestidade com Deus. Então, esse pregador ele se torna anátema, ele se torna amaldiçoado, maldito para sempre, como está em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, como nós lemos no início da mensagem. Amém? Entenda, amados. Eu aqui não estou julgando a ninguém, não cabe a mim esse papel. O que eu quero dizer são coisas que estão acontecendo nas igrejas hoje, e eu estou trazendo a verdade da palavra de Deus para você. Amém? Então fuja desses lugares. Peça a Deus direção e fuja desses lugares. Porque um pregador que fala isso para você, ele é desonesto com você e com Deus, como eu li nesse texto. Vamos ler o finalzinho novamente para você entender. Mas Pedro lhe disse: pereça sua prata e você com ela, por pensar que pode comprar o dom gratuito de Deus. Você não tem parte nesse assunto, porque diante de Deus, o seu coração é desonesto. Então, uma pessoa que direciona você a fazer isso, essa pessoa ela tem um coração desonesto. Ela está pensando no bolso dela e não na tua vida espiritual. Por isso, amados, eu sempre digo aqui no canal, estude a palavra de Deus, busque, leia, devore. Eu deixo até aqui um convite para quem chegou agora, quem me acompanha há pouco tempo. Existem 2 mensagens no canal com o mesmo título, é parte 1 e parte 2, se não me falha a memória, dizendo a palavra de Deus como alimento. Então tem se não me falha a memória agora, é Jeremias, que ele fala: achando as tuas palavras, logo as devorei. Né? Logo as devorei. Ou seja, porque a palavra de Deus o alimentava espiritualmente. E a partir dali ele tinha conhecimento da verdade de Deus. Então a verdade, ela vem com conhecimento. A Bíblia fala: o meu povo perece porque ele falta conhecimento. Então muitos são enganados por esse tipo de vento de doutrina, por não conhecer a palavra de Deus, por terem preguiça, cansaço, enfim. Não estou julgando ninguém. Acontece, às vezes a gente tem vida muito corrida e acaba deixando de lado o que seria mais precioso, que é a palavra de Deus, a leitura, o momento da meditação da palavra de Deus. Você tirar o seu momento com Deus, ler a palavra, meditar, buscar conhecimento. E principalmente buscar a direção do Espírito Santo de Deus, para que ele possa iluminar o seu entendimento. Compreende? E para encerrar a mensagem de hoje, vamos ler João capítulo 5, versículo 39, para fechar a mensagem, que diz: vocês continuam a examinar o Tanakh, ou os mandamentos, ou a Torá, por pensar que nela terão a vida eterna. Essas mesmas escrituras dão testemunho a meu respeito. Na versão de vocês está: examinar as escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna. Jesus está dizendo que a vida eterna está em Jesus. Em Jesus. Eu tenho que cumprir os seus mandamentos, porque é nele que temos vida eterna. Amém? Então, amados, essa é a mensagem de hoje. Eu gostaria que você meditasse profundamente em tudo que foi dito aqui. Leia, estude esses versículos bíblicos, para que você compreenda a profundeza do que foi pregado aqui, e ao mesmo tempo a grandiosidade, e fuja desses lugares que direcionam você de forma errada. Amém? Então, amados, eu gostaria de fazer outro convite. Você que está chegando agora no canal, se inscreva, compartilhe com o número de pessoas possíveis, deixe o seu like e compartilhe, amados, para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possíveis, para que vidas sejam libertas dessas amarras, dessa apostasia dentro das igrejas. Amém? De muitos lugares que pregam o evangelho fácil e o evangelho errado, que arrancam o teu dinheiro muitas vezes com propostas que não está na palavra de Deus, contrário ao que a palavra de Deus diz. Amém? E antes de encerrarmos, amados, eu vou fazer um comentário aqui, que é o seguinte: estou preparando uma mensagem falando sobre a maior mentira, a maior ardil, né, que foi criado por evangélicos para enganar o povo de Deus.
né? A minha previsão de pregar essa mensagem sobre isso era no final do mês agora de novembro. Mas por motivos pessoais não vai ser possível, porque também são muitos textos bíblicos que eu vou agrupar. Vou fazer a mensagem num único dia, né? E vou deixar um material em PDF aqui no canal, na descrição, para quem quiser clicar no link, baixar o material gratuitamente, porque o objetivo é despertar o povo de Deus. O objetivo é despertar o povo de Deus. Então, Deus me deu a direção, não vou cobrar nada. Amém? E ainda eu vou ter um gasto, porque eu vou registrar esse material como se fosse um livro. Amém? Mas eu vou disponibilizá-lo gratuitamente, o material. Então, logo ele esteja pronto aqui no canal. Para quando for pregar essa mensagem sobre esse maior engano. O que é, irmão? Não, no dia da mensagem, eu vou falar o que é, vou dar o título da mensagem, vou fazer a mensagem e vou deixar o material disponível para quem quiser baixar em PDF, compartilhar com quem quiser, porque vai ter tudo com respaldo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom. Até o próximo sábado. Deus abençoe a todos e um domingo abençoado na presença de Deus, final de semana abençoado. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo sábado, em nome do Senhor Jesus. Amém.